Ele nunca aconteceu na história da humanidade e nem na história do mundo. Nunca aconteceu este momento. E também não vai acontecer de novo. Este momento que nós estamos vivendo aqui é um momento ímpar. Ele não vai acontecer de novo. Essa nossa reunião desta noite não vai acontecer de novo. Ela é única. Por que ela? O que eu posso dizer é que essa reunião, eu já estava no coração de Deus desde a eternidade. Então, um privilégio muito grande nosso, nessa noite, estamos aqui participando desse momento que Deus preparou para nós. E o cada um de nós, todos nós temos nosso privilégio. Eu estou sendo privilegiado duas vezes. Primeiro, de ouvir, de estar aqui com os irmãos, participando desse momento. E segundo, de estar aqui à frente, com muito amor e temor. E com com a dorzinha no estômago, que já passou. Então, esse momento é um momento único que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. E Deus quer que nós levemos alguma coisa para casa. Nós não viemos aqui à toa. Ele não nos trouxe aqui por acaso. Eu tenho certeza que os irmãos, se tivessem em casa, estariam fazendo alguma coisa. Mas foi Deus que trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Eu não vim aqui porque eu quis. Eu vou na igreja. Não, Deus me trouxe aqui. Eu fui constrangido pelo Espírito que está dentro de mim para que eu pudesse participar desse momento ímpar que Deus preparou para nós. Então, é um privilégio muito grande para mim, que estou aqui à frente nessa noite. Eu queria... Nós vamos levar para nossas casas alguma coisa... Eu disse que Deus tem um plano para cada um para nós, né? Nós vamos levar para nossas casas algumas palavras que Jesus já disse para cada um de nós. Se nós voltarmos para nossas casas, consciente daquilo que Jesus disse para nós, Deus já vai se sentir compensado de nos trazer aqui nessa noite. Eu gostaria que o Gil focasse Mateus 5,13, isso mesmo. Mas eu queria ficar só com aquela primeira expressão ali, irmãos. Vocês são o sal da terra. A minha tradução aqui tem um pouquinho diferente. Vocês são o sal da terra, que dá na mesma. Então, se nós voltarmos para nossas casas, com essa responsabilidade que nós temos de ser sal da terra, Deus já vai se sentir compensado. E se eu estivesse aqui sentado, conversando com Jesus, irmãos, se eu estivesse batendo um papo com Jesus aqui nessa noite, eu ia fazer para ele 3 perguntas. 3 perguntas. Eu ia perguntar para ele, Senhor, por que eu devo ser sal da terra? Primeira pergunta. Por que eu devo ser sal da terra? Foi ele que falou que eu sou, então eu quero saber por que eu devo ser. Segunda pergunta, é onde ser sal da terra? É outra pergunta que eu ia fazer para ele. Senhor, onde eu vou ser sal da terra? É no globo, o senhor está falando do globo terrestre, que é tão grande, como eu vou ser sal da terra, um espaço tão grande? E nós vamos entender que sal da terra, que terra que Deus está falando para nós, à medida que eu for falando aqui na frente. E a terceira pergunta, irmãos, é como ser sal da terra. Então são 3 perguntas. O porquê de ser, como ser e onde ser. Muito bem. Se eu fosse colocado na máquina do tempo, outro dia a pastora Rose falou aqui, né, com respeito à máquina do tempo, você lembra, né? E se eu me desse a oportunidade de entrar nessa máquina do tempo e fosse perguntado para mim, de onde você é? Você vai escolher 2 eventos bíblicos que você pode ser testemunha ocular e, quem sabe, estar ali participando através da máquina do tempo, se eu estivesse lá dentro. Eu ia escolher 2 momentos, irmãos. 2 passagens, 2 eventos. O primeiro seria a passagem do Mar Vermelho. Como essa passagem mexe comigo. Que maravilha ali, vendo aquelas... Imagine eu lá, né? Vendo aquelas 2 paredes de água e o povo atravessando a pé enxuto. Outras coisas, irmão, não estava nem molhado. Porque se tivesse cheio de barro, os carros não andariam. As crianças teriam dificuldade. Os de mais idade, assim, igual eu, pior ainda, né? Ficar andando num lugar cheio de barro. Mas estava a pé enxuto. A Bíblia fala que não tinha nada. É como se fosse aqui, esse piso aqui, ó, para que o povo atravessasse de uma maneira segura. Mas o que eu quero dizer ali, irmão, que para mim, Pedro, estava nascendo a nação de Israel. Israel, que existe até nos dias de hoje, começou ali, nas margens do Mar Vermelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tinha prometido para Abraão que faria dele uma grande nação, não foi?
E Deus precisava de gente para fazer essa nação. Nação é formada de pessoas. Sem pessoas não tem como de ter nação. E Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Então imagina os irmãos. Ele estava então as pessoas que que Deus precisava para formar a nação de Israel. Ali na beira do Mar Vermelho. E eles tinham então o primeiro obstáculo, né? Que era a passagem do mar. Imagina, irmãos, aqueles irmãos passando, se tivesse uma canoa, ou quem sabe tivesse uma lancha, eles iam ficar quantos dias ali atravessando o mar, não seria? Mas não estou pensando nisso, estou pensando em Faraó. Vamos lembrar que Faraó estava revoltado porque tinha perdido o seu primogênito. E quando ele vai atrás do povo, e a Bíblia fala isso, não era para levar lanche para o povo atravessar o deserto. Não era para levar suprimentos, água. Não, vão levar para eles. Não, não é nada disso. O ódio de Faraó e os seus soldados era para acabar com o povo. Era para matar todo mundo, começando por Moisés. Era para terminar, e ali terminaria então os planos de Deus, né? Frustrado de começar uma nação. Seria uma carnificina. E Deus então, irmãos, abre o mar, o povo passa e o exército de Israel é sucumbido pelas águas. Então eu gostaria de estar lá, presente naquela maravilha daquele dia. Primeiro passo. O segundo que eu gostaria de presenciar foi a cura de Naamã. A cura de Naamã. Eu gostaria de estar lá sendo testemunha ocular daquele evento. Eu fico imaginando, né? Naamã ali cheio de lepra, né? Entrando no Rio Jordão, e quem sabe uma próxima oportunidade eu posso falar com os irmãos com respeito a o porquê do Rio Jordão. E aquele homem foi mandado que ele mergulhasse 7 vezes. Foi 7 banhos que ele devia tomar. E a primeira vez que eu li esse texto de Reis, 2 Reis, eu fiquei perguntando, Senhor, por que 7 banhos? O Senhor curou tantas pessoas de lepra, não precisou banho nenhum. Não foi isso? Jesus curou 7, 10 de uma vez, sem precisar de banho, sem precisar de água do Rio Jordão e nada. Como se a água do Rio Jordão tivesse algum poder de cura para alguma coisa. Então, por que 7? Talvez uma próxima vez que o pastor Bruno, viu, pastor Bruno? Muito obrigado pela oportunidade. Se bem que eu acho que Deus é que determinou eu estar aqui. Ele usou o Senhor para que estivesse me convidando. Mas uma próxima vez, irmãos, eu vou colocar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração, por que Ele mandou Naamã tomar 7 banhos. Deus colocou alguma coisa. E quem sabe uma próxima vez eu possa compartilhar com os irmãos por que 7 banhos. Qual a resposta que Deus colocou no meu coração com respeito a isso. Então, lá estava, né? São os dois eventos que eu gostaria de participar. Seria a passagem do Mar Vermelho e também a cura de Naamã. Irmãos, com respeito a Naamã, o evento que aconteceu ali na beira do rio, ele foi, logicamente, providenciado por Deus. Mas teve um motivo para que ele estivesse lá. Naamã estava com lepra, mas para que ele estivesse ali às margens do Rio Jordão, houve um motivo. E esse motivo é o que nós vamos falar aqui nessa noite, para os irmãos. E nós vamos tirar para nós alguns ensinamentos da vida de uma pessoa que participou ativamente daquele evento, para nós, para a minha vida e para a vida de nós, e de como ser sal da terra. Porque foi um sal da terra que conversou com Naamã e ele foi até o Jordão. Então essa é a tônica da nossa pregação nessa noite. Nós voltar para nossas casas e saber que nós precisamos ser sal da terra. E como ser, e por que ser, e onde ser. Muito bem. Segunda Reis, eu gostaria que os irmãos colocassem o versículo 3, por favor. Versículo 3. Eu vou ler aqui na minha tradução, que eu gosto muito dela. Versículo 13. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Quem disse isso, irmãos? Aqui está dizendo, disse ela à sua senhora. Ela quem? Ela quem? Uma menina. Eu gostaria, aqui a Bíblia não fala o nome da menina, né? Não fala. Não tem o nome da menina. Mas eu gostaria de dar um nome para aquela menina nessa noite.
para que nós pudéssemos lembrar dela na nossa meditação depois. Eu gostaria de dar um nome para aquela menina. E cada um de nós aqui nessa noite vamos dar o nosso nome para ela. Ela pode chamar Levina, né, dona Levina? Pode chamar Levina? Pode. Ela pode chamar Rose, ela pode chamar Isabel, ela pode chamar o Gil, ela pode chamar o Alessandro, o Tony. Então nós vamos dar o nosso nome para aquela menina. E depois, quando eu fizer uma pergunta, quando nós estivermos terminando a nossa fala, os irmãos vão entender por que eu quero que cada um de nós dê o nosso nome para aquela menina. Aquela menina que mandou que Naamã fosse lá, que fosse até o Rio Jordão. Versículo 1, irmão. Naamã, eu vou ler na minha tradução. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Vou parar aí. Então, Naamã, quem era Naamã? Era um soldado, era um comandante do exército, não é isso? E, logicamente, Naamã, para chegar a ser comandante, ele deve ter sido um bom soldado, né? Um soldado atencioso, cumpridor das suas obrigações, e foi galgando ali, né, sargento, quem sabe cabo, eu não sei se é isso que existia na época, mas ele chega a comandante. Então era um homem que tinha muito conceito, era um homem muito querido na Síria, Naamã. Mas por que ele era querido? Nós temos aqui a nossa resposta. A resposta está aqui no nosso versículo. Por que ele era querido, por que ele era respeitado? Nós temos a resposta. Está dizendo aqui, ó, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Então ele era bom, mas não era muito. Ele era poderoso, mas não era o todo-poderoso. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Naamã, irmãos, foi plano de Deus na vida de Naamã. Deus queria que Naamã fosse um sal da terra. E por isso Deus trabalha a vida de Naamã. E ajuda que Naamã, permite que Naamã fosse um cara de vitória. Quantos exércitos ali, né, o exército da Síria subjugou, massacrou? Mas o que me chama mais atenção, irmãos, que dentro desses exércitos que Naamã foi vitorioso, tinha o povo de Israel, o exército de Israel. Como Deus, que livrou o povo lá, no Mar Vermelho, agora deixa que um exército de Naamã vá lá subjugar o seu povo? Se nós que estamos aqui na sexta-feira, né, pastor Rurno, pastor Laira, estudando a respeito do povo de Israel, e quando nós estávamos falando de juízes essa semana, né, sexta-feira eu acabei não vindo, nós vamos saber por quê que Deus fez isso. Permitiu que Naamã fosse lá e massacrasse, de certa forma, o povo, o exército de Israel. Deus tinha um propósito. E Deus tinha um propósito na vida de Naamã. E por isso, como já disse, para que pudesse ser sal da terra no futuro, que nós vamos falar agora mesmo. E como ele foi, sal da terra. Então Naamã não era um homem, era poderoso, mas não era todo poderoso. E tudo que aconteceu na vida dele era planos de Deus para a vida de Naamã. Mas irmão, Naamã não era judeu? Irmão, Naamã não era hebreu? Não interessa, irmão. Deus tinha plano, sim, na vida de Naamã. E nós estamos vendo aqui, o texto está dizendo isso para nós, que Deus tinha plano na vida de Naamã. Então Deus faz uma preparação, né? Deus começa a preparar Naamã, através de muitas coisas que aconteceram na sua vida, de chegar até ser comandante e ser um dos principais da Síria. Naamã era o segundo homem da Síria. Era um homem que tinha um conceito absurdo. Todo mundo gostava de Naamã. E o terceiro ponto aqui, para terminar o versículo, diz assim: era ele herói da guerra, porém leproso. Irmãos, talvez o maior castigo para o povo judeu, para o soldado judeu, é ter sido subjugado por um homem leproso. A lepra naquela época era uma doença terrível, não tinha cura na época. Era uma doença amaldiçoada. Então eu fico imaginando o povo de Israel, a humilhação do povo de Israel, de ser a vitória de um homem leproso ainda. Além de não ser judeu, não ser ainda leproso. O que Deus tinha na vida desse homem para vir nos subjugar? Nós que estamos estudando sabemos por que aconteceu nas sextas-feiras, porque Deus fez isso. Então, era ele herói de guerra, porém leproso.
Então são os 3 pontos que eu gostaria de focalizar com os irmãos aqui nesse versículo. Era um homem conceituoso, Deus dá as vitórias para ele, mas era um homem leproso. Tinha uma doença terrível. Versículo 2, irmão. Versículo 2. Aonde está a nossa mensagem dessa noite? Viu? Principalmente no versículo 2. Diz assim, na minha tradução aqui, que eu vou ler nela. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nós já sabemos o nome dessa menina, né? Não é, dona pastora Rose? Você já sabe o nome dessa menina, ela só deu o nome para ela, não deu? Então ela chama Rose. Isabel já deu o nome para ela, então ela chama Isabel. Então essa menina que foi levada aqui tem um nome agora. É o nosso nome. Ela chama Pedro, ela chama Michel, ela chama Bruno, Alessandro. É o nome daquela menina. É o nosso nome daquela menina. E depois eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Muito bem. Essa menina, irmãos, ela não foi levada por Naamã para a casa da sua casa. Ela não foi levada por Naamã. Ela não foi levada pelos soldados de Naamã para aquela casa para a qual ela seria escrava. Ela foi levada por Deus. Deus levou aquela menina para a casa de Naamã. Deus precisava de um sal da terra na casa de Naamã. E ele leva aquela menina para que fosse sal da terra. Meu irmão, sal da terra é uma expressão do Novo Testamento? Você está falando? Não, irmãos. No Velho Testamento está sim de sal da terra. Moisés foi sal da terra. Davi foi sal da terra. As pessoas que nós estamos aí estudando na sexta-feira foram sal da terra. Então, sal da terra é Deus que faz, é Jesus que faz, é Deus que faz. Então, no Velho Testamento também está sim de sal da terra, no Novo Testamento também. E aqui na nossa igreja também está cheio de sal da terra. Olha quanto sal da terra eu estou vendo aqui nessa noite. Aqui também está cheio de sal da terra. Muito bem. Então, aquela menina foi levada por Deus. Irmãos, é Deus que nos leva para onde nós devemos ser sal da terra. Eu, por exemplo, eu moro na Espanha 995. Quem quiser me fazer uma visita pode ir. Tem cafezinho lá. Então eu moro lá eu tenho que entender que foi Deus que me levou para aquela casa onde eu moro. Deus queria que eu fosse sal da terra para aquela região onde eu estou morando. Então foi Deus que me levou para lá. Entendeu? Então, irmãos, aquelas pessoas que moram ali têm que saber que naquela casa, no 995, existe uma família que teme a Deus e que é uma família diferenciada. Porque são céu da terra. Então as pessoas têm que ver isso na minha vida. E Deus é que nos leva para o lugar onde Ele quer que nós sejamos céu da terra. Pastor Bruno, lá no seu serviço, o serviço dele foi dado por Deus para que ele estivesse lá. Para que o senhor seja sal da terra. Pastora Lara, lá no seu trabalho, Isabel, na sua vida. Entendeu? É Deus que quer que nós sejamos. Ô, irmã, senta ali junto com a Bel. É a minha irmã que está chegando por aqui. Eu tinha convidado, ela está chegando. Muito obrigado. Então Deus nos leva para onde, Ele que nos leva para onde nós devemos ser sal da terra. E é o que eu estou falando, nós devemos ser diferenciados. Se você é na sua empresa, você tem que ser se você é funcionário, você tem que ser um funcionário exemplar, sal da terra. Se você é gerente, seja um gerente diferenciado. Se você é dono da empresa, seja um dono diferenciado. Porque você é sal da terra. E sendo sal da terra, você tem que ser uma pessoa diferenciada. Não pessoa diferente, irmão. Eu estou falando diferenciada. Parece que existe assim uma certa conotação. Então a nossa vida, onde nós somos sal da terra, deve ser diferenciada para que nós possamos ser bom sal. E essa semana eu estava lendo, eu estava vendo na internet a respeito a sal. Sal. Porque outro dia nós estávamos lá no supermercado e ela falou, pode pegar sal para mim? Eu falei, mas não traga outro sal sem ser o sal cisne. Ela falou para mim, é sal cisne. Aí eu fui pensar, sal para mim tudo a mesma coisa. Irmão, não é a mesma coisa. Eu estava lendo na internet que o sal tem algumas qualidades, uns tem, outros não. Entendeu? Mas Deus quer que nós sejamos o melhor sal. Eu estava lendo que tem um sal chamado sal Himalaia, parece, que é um sal muito bom, custa quase R$50 o quilo. Mas é o melhor sal. Então Deus quer que nós sejamos o melhor sal. Sal da terra, mas o melhor sal. Não um sal mais ou menos bom. É o melhor que nós queremos. Deus quer que nós sejamos o melhor sal da terra. Hã?
É o sal do Himalaia, muito bem lembrado. Então Deus quer que nós sejamos o melhor sal. Quem sabe, né? Eu estou dizendo sal do Himalaia. Então Deus levou aquela menina para a casa de Naamã para que pudesse ser sal. Irmãos, e aquela menina foi realmente sal da terra na casa de Naamã. Eu fico imaginando os filhos de Naamã, quando estivesse conversando com seus amigos lá, né? Na escola, onde estivesse, e tivesse que falar a respeito das escravas que eles tinham, e eles também tinham, os filhos de Naamã. Eu fico imaginando aqueles meninos passando por, olha, em casa tem uma escrava, que diferença, aquela menina. Está sempre alegre, está sempre cantando, e ela nos conta cada história maravilhosa de um Deus que ela adora. Fala de um Deus que abriu o mar vermelho, fala de um Deus que deu maná para um povo no deserto. Ela nos conta umas histórias maravilhosas, aquela menina que tem lá em casa. Está sempre de bom humor, está sempre contente. Irmão, nós devemos estar assim mesmo, para ser sal da terra. Lá onde você trabalha, onde você estuda, viu, Gabriel? As pessoas têm que ver isso na nossa vida, para que nós possamos ser bons sal da terra. Muito bem. Então aquela menina, os filhos de Naamã, né? Mas imagina a mulher de Naamã. Olha, lá em casa tem uma menina trabalhando, que Naamã trouxe para ser minha escrava. Ela não sabia que foi Deus que mandou. Ela não sabia disso, a mulher de Naamã. Mas ela falava para suas amigas lá, quem sabe as mulheres dos oficiais, que era uma pessoa maravilhosa. Olha, eu nunca cheguei em casa que aquela menina estivesse olhando o celular. Mas não tinha celular naquela época, né? Ela estava lá com o celularzinho, nunca aconteceu. Nunca cheguei lá em casa que ela derramou todo o sabão de pó, o sabão de omo aí no chão. Aquela menina é uma menina maravilhosa. Eu tenho confiança naquela menina. Aquela menina é uma menina de ouro. Conta umas histórias de um tal de Deus aí que olhe lá. E por isso, irmãos, que aquela mulher que tinha esse conceito da menina, e aquela menina chega perto da sua patroa e fala: tomara os meus senhores estivesse diante do profeta de Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Por que aquela mulher acreditou naquela menina, irmãos? Ela podia falar: essa menina está brincando comigo. Não, aquela senhora confiava na menina. Sabia que tudo que aquela menina falava vinha de alguma coisa diferente. Então ela confiou na menina. E teve uma esperança, né? Ver seu esposo curado. Olha, imagina a expectativa daquela mulher. E quando Naamã chega em casa, né? Depois do dia inteiro no exército, ela corre para conversar com Naamã. Meu bem, eu tenho uma coisa maravilhosa para você. E, logicamente, Naamã também tinha muito respeito pela menina. Talvez Naamã até lá nos seus oficiais falasse: aquela menina que eu levei lá para casa, olha, é melhor que vocês levaram. Aquela é realmente sal da terra, né? Sal da terra. Então, Naamã também já tinha uma certa simpatia pela menina. Então, quando a menina fala, quando a Pedra, né, a Isabel, a Levina, que é o nome daquela menina, falou para aquela senhora: Oxalá, tem uma tradução que fala Oxalá, o meu senhor estivesse na frente do homem de Samaria, ele seria curado. Olha que esperança, irmão, na vida de Naamã e na vida da família de Naamã. E Naamã sai correndo, vai falar com o rei. Olha, rei, aquela menina que eu falo sempre de você, para você, dela, aquela menina que tem lá em casa, que é uma menina de ouro, sal da terra, ela me falou que eu devo ir até Samaria para ser curado da minha lepra. Irmão, Naamã acreditou na menina. Por que será? Porque era uma menina diferenciada. E então eu fico imaginando, Naamã, a distância de Samaria até Jerusalém é aproximadamente 300 quilômetros. 300 quilômetros, pastor Bruno, daqui a onde? Daqui a Ribeirão Preto é 180. Daqui a Caldas Novas, né? Oba, Caldas Novas, 250, né? É uma distância considerável. Mas de ônibus é 4 horas. De moto deve ser umas 3 horas. Como o pastor Michel, eu não sei quantas horas a gente vai demorar. Mas é uma viagem rápida. Se for de helicóptero, é 15 minutos. Mas Naamã, meu irmão, ele ia a pé. Ele não ia de ônibus e nem de moto. Ele ia a pé, a cavalo. Então seria uma viagem de alguns dias. Então eu fico pensando Naamã,
fazendo aquela preparação, porque não ia sozinho, porque ele era um comandante, ele poderia ser morto lá em Israel, se ele fosse sozinho. Ele teria que levar pessoas junto com ele, oficiais junto com ele. Ele tinha que levar suprimentos, e não era uma viagem de 10 dias, talvez, 15 dias, não sei quanto tempo eles levariam andando ali com os cavalos cansados. Então não era uma viagenzinha para que Naamã fizesse. Então eu fico imaginando Naamã fazendo todos aqueles preparativos e fosse até Samaria. Chegava em Samaria, acontecesse alguma coisa com ele, e ele voltasse para a Síria, ainda leproso. Imagina o que aconteceria com aquela menina. Ela seria degolada, ela seria morta, não seria? A raiva de Naamã seria tanta, faz eu fazer uma viagem dessa, com essa dificuldade, e eu volto leproso ainda. Por certo, a menina seria morta. Mas aquela menina sabia, irmão, que não ia acontecer isso com ela. Ela sabia. Ela sabia que isso não ia acontecer. E por isso que ela falou para Naamã que fosse. E Naamã vai, volta curado. Depois nós vamos conversar sobre isso novamente. Hoje não estamos falando de Naamã. Eu quero falar da menina, que é sal da terra. E de como Naamã foi de sal da terra depois, quem sabe na próxima oportunidade, a gente vai falar de como ele foi sal da terra. E Naamã então vai, volta e volta curado. E aquela menina é agradecida pela família de Naamã. Então, irmãos, onde aquela menina foi colocada? Qual era a terra que aquela menina, a família de Naamã, a terra que aquela menina deveria ser sal, era a família de Naamã. Como ela seria ser sal? Uma pessoa cheia de otimismo, uma pessoa alegre e contente. E dessa maneira que ela foi ser sal. E dessa maneira ela teve a confiança da família de Naamã e de Naamã também, porque foi um verdadeiro sal da terra. E eu gostaria, para terminar, irmão, compartilhar com os irmãos 3 pontos na vida daquela menina. Da Pedra, né? Da Michelle, da Rose, da Laira. Então eu gostaria de pontuar 3 coisas na vida dela, para a gente terminar. Primeira coisa, ela tinha conhecimento de Deus. Ela conhecia Deus. Sabe por que ela conhecia Deus? Ela conhecia a Bíblia, não, até então só tinha o Pentateuco, né? Os 5 livros. Mas aquela menina conhecia os ensinos que tinha nos 5 primeiros livros da Bíblia. O Deus que ela acreditava, ela aprendeu a acreditar nele daquilo que estava escrito. E também porque ela participava, quem sabe, dos trabalhos da igreja, não sei de igreja, mas onde ela ia. Porque é lá que nós vamos aprender de como ser sal da terra. Pastora Rose, outro dia pregando aqui para nós, e ela falava sobre o livro de Hebreus. E ela falou sobre fé, não foi? Ela falou sobre fé. De como os hebreus eram levados a ter fé. Inclusive os heróis da fé estão registrados no livro de Hebreus. Não é isso? E para que nós possamos ser sal da terra, nós temos que ter fé em Deus. Sem fé nele a gente não vai ser, porque não tem sentido. Então, primeira coisa, ela tinha um conhecimento profundo. Mas será que seria um conhecimento teórico? De ouvir falar, como Jó fala, né? Ouvir falar? Não, irmãos, ela tinha um conhecimento prático de Deus na sua vida. Ela tinha intimidade com Deus. E por isso Deus confiou nela, de ser sal da terra. E por isso que ela confiou em Deus para falar para Naamã e ser curado da sua lepra. Era a intimidade que ela tinha com Deus. E a intimidade é a coisa mais interessante, né? Para a gente ter intimidade com uma pessoa, precisa conhecer a pessoa, né? Um dia eu estava num trabalho da igreja lá do aeroporto, e tinha um senhor indo para lá, para cá, para lá, para cá. E conversando com alguém, falou que esse senhor lá é o pastor Michel. Pastor Michel. Muito bem, então eu já fiquei sabendo que aquele homem chama Michel. Aquele homem, e que é o pastor da igreja lá do centro. Então eu já fiquei sabendo alguma coisa da vida dele. Isso? E conversando com ele, e ele falou algumas coisas, eu já tive um pouco mais de conhecimento com ele. Aqui eu tenho conversado com ele. Agora nós vamos viajar junto, né, pastor? Eu vou te conhecer mais ainda. Eu sei, por exemplo, que se eu for almoçar lá em casa, não põe Coca-Cola na mesa não, que ele não toma, viu, meu? Ele não toma Coca-Cola. Então, mas depois vamos ficar procurando saber, né, o que ele gosta, né? Vamos ficar se descobrindo na viagem, que vamos fazer com ele, o que ele gosta. Então isso é intimidade. Quando nós temos intimidade com alguém, nós aprendemos a conhecer. E a pessoa também vai nos conhecendo cada dia mais. E aquela menina conhecia Deus. E Deus conhecia ela. E por isso que ela foi sal da terra.
Segundo aspecto que eu queria falar sobre essa menina, irmãos, era o seu espírito de misericórdia e de solidariedade. Eu pensei que não ia dar conta de falar essa palavra. Toda vez que eu falo, eu penso. Então aquela menina era solidária. Se fosse eu, Pedro, talvez eu pensasse o seguinte: esse homem, Naamã, ele foi lá no meu país, matou muitos soldados, matou um primo meu que era soldado, matou meu pai que era soldado, meu irmão. Coisa boa que ele é, que ele está leproso. Coisa boa. Tomara que a lepra dele pega nos seus filhos também. Tomara que a lepra dele pega na esposa. Quem sabe lá nos seus oficiais. Talvez, né? Estou dizendo, já chamasse Pedro, eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Eu estava dizendo que minha esposa agora mesmo, que eu não falo mais isso, tá, irmãos? Mas eu estava no trânsito aqui, e chega esses caras apressadinhos atrás e começa, né? Buzinar, acender o farol, não é isso? Que acontece com vocês? Aí eu dava caminho e falava, tomara que aparece um poste na frente dele. Então, às vezes eu falava isso. Tomara que tenha um poste aí e ele se arrebenta. Eu vou passar lá perto e não vou dar atenção. Irmão, isso não é ser sal da terra. Aquela menina não tinha esse espírito na vida dela. Ela não estava feliz com a vida de Naamã sendo leproso e com a tristeza que existia na vida daquela família. Porque eu fico pensando, Naamã, irmãos, talvez todo mundo tivesse aquele respeito por ele porque ele era comandante. E bom comandante. Não era um soldadozinho qualquer, não. Era um bom comandante. Como era um bom comandante, parceiro era bom ter ele como comandante. E por isso eles toleravam Naamã com a sua lepra. Mas eu tenho a impressão que, vamos supor que eu fizesse uma festinha na minha casa, não chama Naamã, não. Ele vem com aqueles braços cheios de gases. Não chama, não. Não, fala que nós esquecemos. E aquela menina talvez soubesse disso. Então aquela menina coloca seu espírito de misericórdia naquela família. Aquela menina começou a ver aquela família, o sofrimento daquela família. E para isso ela foi colocada lá por Deus, para ser sal da terra. Então aquela menina toda cheia de misericórdia, né? E nós sabemos que a palavra misericórdia tem duas palavras que formam, né? Os irmãos, se eu falar alguma coisa errada, só me corrige, viu, pastor Michel? Vem de miséria. O que é miséria? Miséria é falta de alguma coisa, não é isso? E muitas vezes, quando nós falamos miséria, nós pensamos que é aquele povo da favela, nós pensamos que é aquelas pessoas que não têm nada, que às vezes não tem nem comida. Não, irmão, não é essa miséria, não. É a miséria do coração. Aquela menina tinha o espírito de misericórdia daquela irmã, o sofrimento da família. Ela sentiu nela o que aquela família estava sentindo, com aquela situação daquele homem ser leproso. Então aquela menina tinha aquele espírito de misericórdia, e por isso que ela toma aquela atitude. Tomara o meu Senhor tivesse lá no homem de Samaria. Ele sairia da sua lepra. Então aquela menina não chamava Pedro, não, tá? Ela queria que o cara arrebentasse o carro lá na frente. Então, irmãos, aquela menina então seria o segundo ponto da vida da menina. Primeiro, o conhecimento de Deus. Segundo ponto, a sua intimidade com Deus. O conhecimento de Deus. E terceiro ponto, irmãos, a sua visão de reino. A visão que aquela menina tinha de reino. Eu fico pensando, o que ela pensava, aquela menina? Naamã é um homem querido aqui na cidade, aqui no país, né? Um homem leproso. As pessoas gostam dele porque, imagina se esse homem fosse curado da sua lepra. Que impacto que seria na vida do povo da Síria ver aquele homem curado, e curado pelo Deus de Israel. Essa era a visão daquela menina. Nossa, se aquele homem for lá e o profeta falar para ela, ele voltar curado, imagina que maravilha que vai ser. O povo da Síria vão saber que existe um Deus único, verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquela nação teria assim um pensamento diferente. Talvez aquilo que Israel não ensinou para a Síria, entendeu? Aquela menina viu que seria ensinada através da vida de Naamã. Pastor, cadê o pastor Bruno? Me empresta um pouquinho aí a sua... Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Me empresta essa expressão. Então os irmãos entendem o que eu quero falar?
a visão de reino que aquela menina tinha. Imagina, irmãos, na empresa que eu trabalho. Eu sou funcionário, tem um chefe lá que é dos piores. Xinga, e humilha as pessoas, e é terrível. Imagina se aquele homem se converte através da minha vida. Imagina se aquele homem conhece Jesus e é transformado. Que maravilha que vai ser. E para terminar o tempo, tinha um senhor que eu trabalhava com ele lá na Praça da Sé, ela conhece, pastor Mário, depois ele foi pastor, na época ele não era não. E ele era o terror. Ele era ele assim, até como gerente, o subgerente, ele era mais ou menos. Mas ele era um camarada que contava na segunda-feira o que ele tinha feito no fim de semana. Os inferninhos que ele tinha ido, as brigas que ele tinha dado, ele e a esposa também, hein? Ia para os inferninhos, ia para os barzinhos, bebia a noite inteira. E chegava na segunda-feira contando, esse fim de semana para mim foi maravilhoso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu briguei, e eu bebi. E esse homem se converte. Mário conhece Jesus e se converte. Irmãos, que coisa maravilhosa aquele homem. Que transformação na vida daquele homem houve depois que ele conheceu Jesus. Era outro homem. Nova criatura, né? A Bíblia não fala que nós somos nova criatura, mas ele era nova criatura também. E passou a ser sal da terra. E através do testemunho dele, e ele falava da Bíblia para mim, ele me falava, Pedro, vou te falar por que Deus transformou a minha vida. Olha aqui, ó, eu li isso, isso, isso. Por isso que a minha vida foi transformada. E eu acabei me convertendo, né? Se bem que é o Espírito que converte a gente, né? Mas eu acabei me submetendo ao Espírito para ser convertido e aceitei Jesus como Salvador através do testemunho dele, da vida dele, porque foi meu sal da terra. Então, quando nós somos sal da terra, irmão, as pessoas ficam conhecendo através da nossa vida. Eu lembrei aqui agora, quando eu mudei para Uberaba, tinha uma senhora da nossa igreja que estava aqui no Elongote. Ela ficou uns 90 dias no Elongote, entre a vida e a morte. E a gente visitava aquela irmã, que eu tentei lembrar o nome essa semana, não consegui. A gente voltava maravilhoso com a vida que ela tinha. De como ela estava lá, ali aqui no hospital, naquele leito, o semblante daquela irmã. Irmão, era coisa maravilhosa conversar com aquela irmã. A gente teve essa oportunidade de conversar com algumas enfermeiras, médicos, que for. Eles falavam que aquela mulher que está ali, morrendo ali, é diferente. Olha de como ela está enfrentando essa situação. Que coração maravilhoso. Quantas pessoas devem ter se convertido através... Porque Deus levou aquela irmã para ser do céu da terra aqui no Hospital Langote. E foi Deus que colocou ela lá. Não foi com a sua doença. Às vezes a dona Isabel ali, às vezes fica assim meio... Mas como é que Deus permite isso? A gente não sabe. Não é isso? Depois dela a gente tem essas coisas lá em casa. Mas por que Deus permite que ela nasceu sem braço? Por que Deus permitiu? Porque teve os negros que foram escravos no Brasil e que foram massacrados. Como é que Deus permitiu isso? A gente não sabe. Aquela mulher estava lá, as mortes, é porque Deus colocou ela lá. E ela foi bênção nas mãos de Deus, ela foi sal da terra nas mãos de Deus. E aquela menina, então, irmão, tinha essa visão de reino. Ela sabia que uma cura de Naamã seria muito bom para a Síria, e a Síria conheceria o Deus de Israel, o Deus maravilhoso. E eu queria terminar a nossa participação, com esse privilégio que Deus me deu, estou muito feliz, com uma pergunta. É a pergunta que nós vamos levar para nossas casas, tá? Eu vou levar, e cada irmão vai levar essa pergunta que eu vou fazer. Primeiro eu quero fazer uma afirmação. Eu dei meu nome para aquela menina. Para mim ela chama Pedro. Eu gostaria de ser igual àquela menina. Eu gostaria de ser igual a ela. Devido àquilo que nós falamos dela aqui nessa noite. Isso? Escrava, mas uma escrava feliz. Então eu gostaria de ser igual a ela. Ter a fé que ela teve, a visão de reino que ela tinha, o espírito de misericórdia que ela tinha. Eu gostaria de ser igual àquela menina. Agora vem a minha pergunta. E será que aquela menina gostaria de ser igual a eu? Essa pergunta cada um de nós vai levar para a nossa casa nessa noite. Se o irmão gostaria de ser igual àquela menina, pergunta se aquela menina gostaria de ser igual a eu. Não vou responder, tá? Cada um responde por si mesmo. Não vou responder. Deixa dentro do meu coração. Se ela gostaria de ser igual a eu. Então seria a nossa pergunta final.
Eu dou graças a Deus, irmão, de poder ter trazido uma palavra para os irmãos. Essa palavra me foi muito confortadora, e sempre que eu penso nessa menina, eu lembro disso. Sempre que eu leio aqui o 2 Reis, capítulo 5, esse irmão pode ler depois, né, em casa, as maravilhas que contém nesse texto da palavra de Deus, e principalmente a cura de Naamã. E que aconteceu por causa de alguém que foi sal da terra. Eu gostaria de... Gil, coloca para nós novamente o Mateus 5,13, para a gente ir para casa realmente com esse texto. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Pastora Rose, nós que estamos aqui, que participamos desse momento planejado por Deus, que nós possamos ir para nossas casas, irmãos, com esse pensamento que nós somos sal da terra. A pergunta que eu fiz para Jesus, não lembra? Que eu fazia 3 perguntas para ele. Por que esse sal da terra? Eu acho que nós respondemos na nossa palavra, né? Por que esse sal da terra? Para beneficiar as pessoas. O sal não é para isso, pastor? O sal não é isso que ele faz? Ele adoça, não? Ele faz o quê com ele? Sei lá, ele dá sabor, tempera, não é isso? Então, o porquê que Jesus ia me responder isso? Porque as pessoas precisam de você, da sua vida, precisam conhecer a Deus através da sua vida. Esse é o porquê. De como ser. Olha para a vida da menina. Cada um de nós vamos para casa aqui e pensar nessa menina. Ela foi sal da terra e dos melhores. Não é isso? E onde? É onde eu sou. Onde eu estou trabalhando, onde eu moro, onde a escola que eu frequento. Lá é a minha terra que Deus coloca para que eu seja sal. Amém. Tônia. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém, igreja, paz do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Encerrando aqui, obrigado aqui o irmão Pedro pela palavra, né, de ser sal. E acho que assim, só dando um pouquinho a linha aqui do pastor falou, que o sal não devemos ser sal somente, que é para ser sal também tem que ter prática, né? Tem que ter prática, e é para você praticar todos os dias. Não adianta você colocar o sal só no potinho e deixar lá. Não, ele tem que sair do potinho e você salgar ali o feijão, salgar a carne, ou seja, você pôr esse sal no mundo, né? Você espalhar esse sal pelo mundo. Então também é prática, eu acho, né? Você praticar isso aí todos os dias de ser sal. Vamos orar, queridos, já encerrando o culto. Amém. Querido Deus, Pai amado, obrigado por este dia, meu Pai. Obrigado por este culto, meu Pai amado, pela palavra que você trouxe essa noite, de nós sermos sal da terra, querido Deus, de nós sermos, meu Pai amado, pessoas que dão sabor, meu Pai amado, que dão gosto para esse mundo, querido Deus. Aonde não há esperança, nós viemos com a esperança, meu Pai amado. Onde ali Naamã não tinha mais esperança, meu Pai amado, dele estar com aquela doença, e veio, Pai, né, a sua palavra, veio, meu Pai amado, né, aquela menina, meu Pai, falou assim, não, há um Deus, há alguém, meu Pai, há um Deus que pode te curar, que pode te curar. Então que essa noite, meu Pai amado, nós saímos daqui, meu Pai amado, com isso no nosso coração, meu Pai amado, que há um Deus que pode transformar tudo, há um Deus que pode mudar tudo, que há um Deus, meu Pai, que pode fazer, meu Pai, coisas grandiosas, que fez, que faz hoje e que ainda vai fazer grandes coisas, meu Pai. Mas tem que ter alguém, e nós, meu Pai, nós, como sal da terra, meu Pai, temos que ser essas pessoas que levam esse sabor, que levam isso para este mundo, meu Pai, que transforma este mundo, que fala da Tua palavra, que essa palavra muda vidas, muda situações, meu Pai amado. Obrigado por tudo, meu Pai, por este dia, meu Pai, que leve-nos em paz para nossos lares, que essa semana venha a ser uma semana abençoada, meu Pai, uma semana cheia de vitórias, cheia de conquistas, meu Pai amado, de portas abertas, querido Deus, e possamos ir para nossos lares em paz e em segurança, meu Pai amado, e mais que tudo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e todo sempre, amém e amém, aleluia. Obrigado, vamos para os seus lares, amém.